Quem usou esse tipo de antena para assistir televisão provavelmente já é avô hoje em dia. Esse tipo de antena, devido à capacidade limitada de processamento de sinal e à quantidade reduzida de canais disponíveis, acabou sendo substituído pelas antenas parabólicas. Com uma parabólica era possível assistir a centenas de canais de TV de uma só vez e até captar sinais não autorizados. Isso só foi possível graças à existência dos satélites. Dependendo da finalidade, os satélites são colocados em órbita baixa da Terra, órbita média ou órbita geoestacionária. A seguir, vamos usar como exemplo a Starlink, o sistema de posicionamento GPS e a televisão via satélite para explicar como os satélites em diferentes órbitas prestam serviços à humanidade. Vamos começar pela televisão via satélite usando satélites geoestacionários. As emissoras de TV produzem programas 24 horas por dia sem interrupção. No entanto, esses programas precisam ser transmitidos ao público. Para isso, as emissoras enviam seus sinais para satélites que alugam. Ao mesmo tempo, em momentos apropriados da programação, inserem anúncios publicitários para gerar receita. Depois de receber o sinal da emissora, o satélite o retransmite para a operadora de TV por satélite. Naturalmente, a operadora precisa ter acordos comerciais com a emissora para ter acesso a esse sinal. Além disso, a operadora também faz acordos com outros canais e coleta sinais de diferentes satélites. No centro de transmissão da operadora, todos esses canais são reunidos e processados. Isso inclui compressão de vídeo, padronização da taxa de bits e criptografia do sinal. Após concluir esse processamento, a operadora envia todos os sinais para um satélite que ela mesma aluga. O usuário só precisa apontar a parabólica para esse satélite para assistir a todos os canais oferecidos. Se forem operadoras diferentes, a direção da parabólica também será diferente. Surge então uma questão. Depois de instalada, a parabólica permanece apontada sempre na mesma direção, mas os satélites estão se movendo rapidamente no espaço. Então, por que a antena continua recebendo sinal? Como mencionado anteriormente, a TV por satélite utiliza satélites geoestacionários. Esses satélites orbitam a cerca de 35.800 quilômetros de altitude. Essa grande distância permite uma área de cobertura muito ampla. Além disso, eles levam aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao redor da Terra, o mesmo tempo que a Terra leva para girar em torno do próprio eixo. Por isso, em relação à superfície terrestre, parecem estar parados. Dessa forma, depois que a parabólica é apontada para o satélite correto, praticamente não é mais necessário ajustar sua posição. Mas o que acontece quando a parabólica recebe o sinal? Ela é composta principalmente por duas partes, o refletor parabólico e o LNB, conhecido popularmente como cabeçote. O refletor recebe os sinais enviados pelo satélite e os concentra no cabeçote. Se desmontarmos o LNB, veremos que ele é composto por uma corneta receptora, um guia de ondas, uma placa de circuito e uma sonda. Quando o sinal entra, ele é concentrado pela corneta e pelo guia de ondas até atingir a sonda. A sonda detecta o sinal e gera tensões elétricas correspondentes. Essas tensões são enviadas para a placa eletrônica, onde passam por filtragem, conversão de frequência e amplificação. Após esse processamento, os sinais são transmitidos por um cabo coaxial até o receptor de TV. O receptor decodifica e converte os sinais criptografados, permitindo que o usuário assista aos programas. Talvez você tenha percebido que as parabólicas antigas eram muito maiores, chegando a ter 1,5 metro de diâmetro. Mais tarde, passaram a ter cerca de 40 centímetros. Isso aconteceu porque a transmissão deixou de usar a banda C e passou a utilizar a banda Q. Os sinais da banda Q possuem potência mais elevada, permitindo o uso de antenas menores. Porém, eles também são mais sensíveis à chuva. Por isso, em dias chuvosos, a qualidade do sinal costuma piorar. É importante observar que o uso de algumas parabólicas acabou sendo restringido em determinados lugares justamente por sua grande capacidade de recepção. Elas conseguiam captar muitos canais diferentes, incluindo conteúdos estrangeiros com violência, cenas fortes ou material inadequado para crianças. Depois da televisão via satélite, vamos falar de outro exemplo clássico do uso de satélites, o GPS. Antes do surgimento do sistema chinês Beidou, o GPS praticamente dominava sozinho o mercado de navegação por satélite.
Imagine que você esteja em determinado ponto da Terra e existam 2 satélites no espaço. Suponha que as distâncias entre você e cada satélite sejam R1 e R2. Se desenharmos um círculo usando R1 como raio, sabemos que você está em algum ponto desse círculo. Ainda não sabemos exatamente onde. Em seguida, desenhamos outro círculo usando R2 como raio. Nesse momento, sua posição fica limitada aos 2 pontos onde os círculos se cruzam. Esses pontos podem ser chamados de ponto 1 e ponto 2. Como você está na superfície da Terra, apenas um deles será válido, permitindo identificar sua posição. Esse método funciona em 2 dimensões, mas no espaço tridimensional a situação muda. Para resolver isso, adicionamos um terceiro satélite. Em vez de círculos, agora desenhamos esferas usando R1 e R2 como raio. A interseção dessas esferas forma um círculo. Ainda não sabemos em qual ponto desse círculo você está. Então usamos uma terceira esfera baseada na distância ao terceiro satélite. Ela cruza o círculo em 2 pontos possíveis. Como um deles não fica na superfície da Terra, podemos determinar qual é sua localização correta. Durante todo esse processo, existe um parâmetro extremamente importante: a distância entre o satélite e o receptor. Essa distância corresponde ao raio utilizado nos cálculos e determina diretamente a precisão do posicionamento. Porém, medir essa distância é justamente a parte mais difícil. Sabemos que os satélites enviam sinais por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam à velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se registrarmos o instante de transmissão como T1 e o instante de recepção como T2, basta calcular T2 menos T1 para obter o tempo de viagem do sinal. Multiplicando esse tempo pela velocidade da luz, encontramos a distância até o satélite. O problema é que os satélites utilizam relógios atômicos extremamente precisos, enquanto os celulares utilizam relógios de cristal muito menos precisos. Existe uma diferença de tempo entre eles, conhecida como erro de sincronização. Esse pequeno erro pode causar grandes imprecisões no cálculo. Por exemplo, se houver um erro de apenas 1 microsegundo, considerando que o sinal viaja à velocidade da luz, o erro de distância será de aproximadamente 300 metros. Esse nível de erro é inaceitável para a navegação precisa. Para corrigir esse problema, utiliza-se um quarto satélite. Ele fornece dados adicionais que permitem calcular e compensar o erro de sincronização do relógio do receptor, aumentando a precisão do posicionamento. Na prática, para garantir cobertura global, o GPS utiliza satélites de órbita média, localizados a cerca de 20.200 quilômetros de altitude. Essa altura oferece um equilíbrio entre área de cobertura e atraso de sinal. O sistema GPS opera com pelo menos 24 satélites, distribuídos em 6 planos orbitais. Assim, qualquer receptor em qualquer lugar do planeta consegue visualizar pelo menos 4 satélites ao mesmo tempo, permitindo posicionamento contínuo e preciso. Depois dos satélites de órbita média utilizados pelo GPS, vamos falar da Starlink, que utiliza satélites de órbita baixa. Esses satélites orbitam a cerca de 550 quilômetros de altitude, aproximadamente 60 vezes mais próximos da Terra do que os satélites geoestacionários usados na TV via satélite. Como estão mais próximos, o tempo de transmissão do sinal é muito menor. Por isso, a Starlink consegue oferecer latências em torno de 20 milissegundos, algo fundamental para fornecer acesso rápido à internet. Entretanto, a proximidade também reduz a área de cobertura de cada satélite. Enquanto um satélite geoestacionário pode cobrir uma região maior do que toda a América do Norte, cada satélite da Starlink cobre uma área muito menor. Para oferecer internet rápida em escala global, é necessário aumentar drasticamente a quantidade de satélites. Por esse motivo, a Starlink posicionou milhares de satélites em órbita baixa. Atualmente, o número já ultrapassa 8.000 unidades. Cada satélite possui uma estrutura relativamente simples. Na parte inferior fica a plataforma principal, e acima dela existe um painel solar dobrável. Durante o lançamento, o painel permanece recolhido para reduzir a resistência do ar. Após atingir a órbita planejada, ele é aberto para gerar energia. Mas como esses satélites fornecem acesso à internet, o funcionamento é relativamente simples. As estações terrestres enviam dados da internet para os satélites
satélites Starlink. Depois de